como que vocês estão? Tá todo mundo se cuidando? Todo mundo seguro? Espero que sim. Eu estou com muita saudade de vocês. Mas até a situação toda se normalizar, né? A gente poder voltar para a escola sem perigo nenhum, a gente vai continuar fazendo essas aulas online, tá? Então, tô aqui novamente para estar explicando para vocês como estar realizando essa sexta atividade que vocês, os pais, responsáveis foram buscar quinta-feira na escola, tá? Então, peguem ela e vamos acompanhando comigo, fechou? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer é preencher essa folha de rosto, tá, pessoal? Coloquem o nome da escola, o nome de vocês, isso é muito importante, o número, a série e o período que vocês vão estar realizando essas atividades, tá? Não se esqueçam de preencher bonitinho, principalmente o nome e o número, porque ainda vem vindo atividades sem nomes, tá? Então é importante que a gente saiba a quem pertence aquela atividade. Fechou? Então, ó, eu vou tentar ser o mais breve possível, como eu tenho sido nas outras atividades. E vamos começar? Então, o que a gente vai estudar nessa sexta atividade? Vai ser uma continuação lá da quinta e uma coisinha nova que a gente está apresentando aqui nessa, tá? Então, a gente vai ver povos da antiguidade, religião e cultura do Egito e Mesopotâmia, os ritos religiosos. Então, a gente vai ver basicamente o restante que faltou sobre o Egito, né? O que engloba a questão da religião, a questão da cultura desse povo. E nós vamos ver um pouquinho também sobre a Mesopotâmia, esse povo fantástico que viveu durante a antiguidade. Beleza? Então vamos lá. Então vocês vão ver aí no textinho de vocês, falando sobre o Egito, né, a vida depois da morte, tem essa imagem super legal, que é uma imagem do deus Anubis, que é essa cabeça de chacal que parece um cachorro, que ele é o deus da mumificação. E aí a gente vê nessa balança, né, de um lado a gente tem a pena da verdade, que tá aí no lado direito de vocês, e do lado esquerdo a gente tem o coração do morto, né? Do faraó, enfim, sendo pesado. E se esse coração tá balanceado, é claro que é uma metáfora, tá, pessoal? Se foi uma pessoa boa em vida, né? Fez as coisas tudo certinho, então quer dizer que ele vai desfrutar da vida após a morte. Agora, se o coração é mais pesado que a pena, ou seja, quer dizer que não foi uma pessoa muito boa em vida, então ele tem o seu coração, a sua alma devorada por esse monstro que vocês estão vendo aí, que tem essa cabeça de crocodilo, com a juba de leão, o corpo de leão, enfim, é uma criatura chamada Amit, tá? Do outro lado nós temos o deus Tote, que é essa ave que eu esqueci o nome, mas eu falo no grupo qualquer coisa, tá? Eu realmente não lembro. Enfim, esse é o deus Tote, é o deus da escrita. Então a gente pode ver ele ali com papiro, provavelmente uma tábua, né? Fazendo algumas anotações. E Anubis segurando na mão do morto, tá? Que vai estar tendo o seu coração pesado. Então, o que essa imagem diz? Ela diz muito sobre a crença dos egípcios na vida após a morte. Então, o que a gente tem que saber primeiro sobre esse povo? Eles eram politeístas. Gravem essa palavra, politeísta. O que é isso? Eles acreditavam em vários deuses. E esses vários deuses na religião egípcia, eles tinham características que eram zoomórficos. O que significa essa outra palavra diferente? Zoomórficos significa que a maioria possui uma forma animal, como a gente pode ver aqui na imagem, né? O deus Anubis com a cabeça de chacal, né? O deus Tote com a cabeça... Ibis é a palavra. Lembrei. Então, a maioria dos deuses egípcios, eles tinham essa característica de incorporar algum animal do cotidiano deles, tá? Então, duas coisas que a gente tem que se lembrar sobre a religião egípcia. Eram politeístas e os seus deuses eram zoomórficos, beleza? Aí vocês vão ver no textinho de vocês alguns deuses que a gente pode destacar, tá? A gente tem o deus Horus e Ra, que em algum momento eles acabam se unindo, que é o deus Sol. Isis, que é a deusa da fertilidade. Anubis, o deus da mumificação. Osíris, que é o deus dos mortos. Bastet, a deusa dos gados. Enfim, eles têm vários deuses, tá?
E aí, o que é interessante a gente falar sobre os egípcios, que é basicamente uma característica marcante neles, é sobre como eles não viam a morte como um fim, mas o início de uma nova existência. Então, quando eles morriam, geralmente pessoas de um grau social mais alto, né? Faraós, sacerdotes, pessoal da nobreza, eles tinham todos os ritos, todas as pompas que envolvia esse processo de mumificação, tá? E aí eles se cercavam de tudo que eles tinham usado em vida. Móveis, alimentos, joias, às vezes animais embalsamados, né? Eram todos colocados junto ao corpo mumificado. E quem realizava esse processo de mumificação, que é o que a gente tem mais imaginário, né? A múmia é um personagem que a gente usa muito no Halloween e tudo mais. Então, a múmia, que recebe esse nome, né? Que é o corpo mumificado, quem fazia esse processo eram sacerdotes funerários. Eles eram responsáveis por extrair os órgãos, então o que eles faziam? Eles abriam o corpo do morto, certo? Retiravam os órgãos, tudo com o maior respeito, colocavam nos vasos canópicos, eram uns vasinhos de cerâmicas específicos para isso, né? Para ser depositado os órgãos do morto. E aí eles limpavam tudo, preenchiam com uma espécie de sal para desidratar o corpo, que é isso que vai dar a característica da múmia que a gente tanto conhece, né? O corpo vai ressecar, vai tirar toda a água, que ajuda a decompor mais rápido essa água. Então, com esse processo de tirar e ressecar o corpo, ajudava a preservar mais. E aí, depois disso, era um processo, o pessoal, que durava 2, às vezes até 3 meses, tá? Era um processo longo, caro também. Então, geralmente, o processo correto, o processo mais completo, só quem tinha acesso era o pessoal mais rico mesmo, ou seja, faraós, nobreza, sacerdote, tá? Enfim, e aí, era todo um rito, né? Essa mumificação ela variava de acordo com a classe social, como eu disse. E durante todo esse processo de mumificação, os sacerdotes eles ainda colocavam vários amuletos entre as ataduras que envolviam o cadáver. Então, beleza, eles colocaram lá para ressecar, enchiam o corpo de aromas, coisas assim, né? Para não ficar aquele cheirinho, porque o corpo humano, depois de morto, ele pede bastante, viu, pessoal? Ele tem um cheiro muito, muito, muito forte. Enfim, e aí eles fechavam o corpo e começavam a enrolar com as ataduras de linho, né? E aí, entre essas ataduras, eles colocavam os amuletos, inscreviam fórmulas que eram destinadas à sobrevivência dos mortos no além. Então, quando a gente fala do Egito, pessoal, da religião no Egito, a gente tem que compreender que não é porque os egípcios veneravam a morte, não. Eles tinham tanto respeito pela vida que eles acreditavam que após a morte eles tinham uma nova existência. Então é por isso que eles se cercavam de móveis, alimentos, joias. No caso de faraós, eles tinham até Habit, que era uma pequena estatueta para servir de empregado, né? Enfim, tudo isso porque eles acreditavam que eles iriam utilizar esses objetos na vida no além. Beleza? E não pode esquecer, politeístas e zoomórficos, ok? Agora, a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, eles também, como os egípcios, eram politeístas. Ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá? Então não se esqueçam, tá, pessoal, desse termo politeísta, acreditar em vários deuses, tá? E nessa questão, essa crença também era bem diversificada, porque os seus deuses tinham alguns que eram zoomórficos, tinham, só que eles eram mais vinculados à figura humana, diferente dos egípcios, que tinha mais a característica animal. Então, os mesopotâmicos, eles tinham essa influência mais humana, ou de elementos da natureza, como o sol, a lua. Alguns deuses desses povos que a gente pode citar, o deus Shamash, que é o deus do sol e da justiça, Anu, que é o senhor dos céus, Sim, deusa da lua, e Ishtar, que é o deus da guerra. Então, eles frequentemente assumiam essa forma humana e acreditavam também que eles se comportavam como humanos, com as mesmas emoções, as mesmas necessidades, embora possuíssem poderes sobrenaturais. Então eles eram como se fossem os humanos, só que com um upgrade aí, vamos dizer assim. E ao lado dos deuses, eles também tinham vários seres sobrenaturais, tanto bons como maus.
demônios, espíritos, espectros, tudo isso fazia parte da religião da Mesopotâmia, tá? E eles tomavam formas diferentes e costumavam combinar, às vezes, características humanas e animais, como eu disse, tá? Então, o que vocês vão ver aí no textinho de vocês? Que tanto os egípcios como a civilização da Mesopotâmia, a figura do escriba, o que é o escriba? É a pessoa responsável pela escrita, escrita sagrada. Então, essa figura ela vai ter uma importância muito grande nessas duas religiões, porque ele vai ficar responsável por registrar tudo que era importante para as civilizações antigas. E aí, graças a esses registros, nós conhecemos várias características desses povos letrados, tá? Então, aqui, pessoal, já não é mais a pré-história, tá? Aqui já são os povos das antiguidades, porque já tem o surgimento de sistemas de escrita. Beleza? Beleza. Então, agora a gente vai passar para diversidade cultural, que é um tema também muito legal, e acho muito, muito interessante. Dos egípcios, o que a gente pode falar sobre essa parte cultural, né? As famosas pirâmides, sim! As pirâmides, a escrita, as esfinges. Então, o que a gente vai estudar sobre o Egito aqui? A gente sabe que a escrita egípcia apareceu sim há mais de 5.000 anos atrás. Tem ideia de quanto tempo é isso, pessoal? É muita coisa. E ela vem de uma família linguística muito diferente da nossa, porque ela é bem complexa e ela é cheia de símbolos. Esses símbolos a gente chama de pictograma, tá? E aí, para facilitar a tradução, né, alguns egiptólogo é a pessoa que é especialista no estudo do Egito. E era algo, sabia, que quando eu comecei a pensar em estudar história, que era algo que eu queria me tornar. Sim, era o meu maior sonho. Mas eu também gosto muito de dar aula de história, porque eu posso falar sobre outros temas também. Enfim, vamos lá. E aí, para facilitar essa tradução, esses egiptólogos adaptaram alguns símbolos, né, para formar o equivalente ao nosso alfabeto. Então, o que a gente tem que saber sobre a escrita no Egito? Eles tinham 3 formas de escrita. Eles tinham a hierática, que era em formato cursivo, para fins mais comerciais, uma linguagem mais simplificada, e a demótica, que é mais simplificada ainda, de uso do povo. E nós temos a mais comum delas, que são os hieróglifos. Os hieróglifos eles eram utilizados mais para os ritos sagrados, era considerada mais uma escrita sagrada, enquanto a hierática e a demótica, elas tinham um cunho, um apelo mais popular, tá? E esses escritos a gente pode observar em todo o Egito, viu, pessoal? Elas estão presentes nos templos, ou seja, aqueles lugares para adorar os deuses, nas pirâmides, nos papiros. O papiro era uma planta que crescia lá nas margens do rio Nilo e eles faziam papel para escrever. Era um papel bem resistente, bem bacaninha. Quando eu volto às aulas, eu levo que eu tenho um genérico do papiro para vocês terem uma ideia de como que é, tá? Enfim, então todas essas escritas, elas estavam ali presentes e elas acompanhavam os mortos em sua jornada no além, principalmente nas pirâmides e nos papiros que iam nos templos dessas pessoas. Uma das outras características mais marcantes dessa civilização é o quê? As grandes obras que os seus governantes realizaram, como a construção de templos, obeliscos. Obelisco era uma construção bem comprida que tinha uma ponta, tá? Tipo uma ponta de pirâmide. Ela era toda entalhada com os hieróglifos, muito bonita. As pirâmides, né? Os templos. Então, lá no Antigo Império, um dos mais antigos, apareceu um novo edifício funerário, que foi a pirâmide. Então, ó, pessoal, a pirâmide ela não servia só para embelezar a cidade, ela era um templo, tá? O faraó que ordenou a construção dela foi enterrado, está enterrado nesta pirâmide. Sim. E aí, com o tempo, essas construções elas chegaram a ser os símbolos emblemáticos da civilização egípcia, né? A mais famosa é a Grande Pirâmide, que é chamada também de Kelps. Ela fica ali na região de Giza, no norte do Egito.
E aí fica perto das outras duas, que são as 3 pirâmides de Gizé, que a gente conhece. Então a gente tem Kelps, Khafre e Miquerinos, tá? E elas sabia quanto... Desculpa, pessoal, voltando. Essas pirâmides, elas foram construídas com blocos de pedras que pesavam até 15 toneladas. Vocês têm ideia do que é isso? E não tinha guindaste, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então eles pegavam essas pedras, espiam, né? Tiravam lá das rochas, ia transportando, de modo que fossem encaixando umas às outras com uma enorme exatidão. Então, 15 toneladas cada pedra, mais ou menos. Imagina! Foi um trabalho muito árduo. E o povo que trabalhava, elas eram ou voluntários ou servos, tinham outro escravo também, tá? Mas a maioria se voluntariava porque eles acreditavam que os faraós, as pessoas que governavam o Egito, eram os deuses encarnados, tá? E eles sempre faziam em troco de cerveja, terreno, para plantar, enfim. Não era de graça, tá? Então, sobre a Mesopotâmia, da questão cultural, a Mesopotâmia, ela recebe esse nome porque ela fica entre 2 rios, o Rio Tigre e o Eufrates, como a gente pode ver aqui. E aí nisso forma a crescente fértil, tá vendo? Ó? O Tigres, o Eufrates, e a gente tem o Nilo aqui, e aí a gente forma essa crescente fértil que a gente chama, tá? Porque a Mesopotâmia, como o Egito, ele também tinha terras desérticas, que faziam parte dessa região chamada Crescente Fértil. E aí essas terras, elas abrigaram muitos povos que disputavam essas terras férteis, porque elas ficavam próximas do rio, o que proporcionava a sobrevivência, tá? Os atuais povos que vivem na Mesopotâmia hoje compreendem a Síria, o Iraque, o Irã e o Kuwait. E aí foi nessa região da Mesopotâmia que surgiu a primeira forma de escrita, que é a escrita cuneiforme, que a gente chamava, porque era uma mensagem que deveria ser entendida por todas. E ela surgiu cerca de 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, também mais de 5 mil anos atrás. Isso. E aí o povo específico que inventou esse formato de escrita ali na Mesopotâmia foram os sumérios, porque a gente tinha vários povos que viviam nessa região da Mesopotâmia, tá? E para que eles usavam mais esse tipo de escrita? Para contar os bens, na administração, no comércio. E ela era feita geralmente em placas de argila ou de madeira, tá? Esse estilo, através de desenhos, porque pareciam uns desenhos, tá? Eu vou depois mostrar a imagem para vocês, vocês vão ver aí também. Ela é chamada de pictográfica. É que nem os desenhos, lembra da pintura rupestre, da pré-história? Só que com símbolos fixos e não aleatórios como antes, tá? Então, como existiam certos sinais diferentes para as palavras e as sílabas, os escribas passavam vários anos tentando aprender essa arte da escrita. Então, era uma coisa bem complexa. Beleza, pessoal? Fechou. Então, ó, vocês vão descer um pouquinho mais aí. E aí a gente vai para as questões que eu vou explicar para vocês, tá? Na 1, nós temos a seguinte pergunta. A gente sabe que a religião era uma parte importante da vida dos egípcios. Pensando nisso, assinale a alternativa correta com o nome da prática religiosa que os mesmos exerciam. Então, os egípcios eram o quê? Monoteístas, acreditavam em um único Deus? Politeístas, acreditavam em vários deuses? Ou cristãos? A2. Vocês vão ler os trechos abaixo e vão preencher com a frase que falta para dar sentido, tá? Esses 2 trechinhos a gente tirou do texto. Então, vocês vão ter que voltar no texto e ler de novo, tá? Tudo isso é um esquema para que vocês leiam o texto, beleza? Então, A3, a gente tem outra questão de alternativa. Para vocês assinarem a correta, que tem as 3 formas de escrita utilizadas pelos antigos egípcios. É hieróglifo, hierática e demótica? É hieróglifo, árabe e demótica? É latim, grego e hierática? Então, qual dessas 3... As 3 respostas estão certas, tá? Opa, apertei o botão errado. 4. A construção das pirâmides era mais do que um marco de poder para a sociedade egípcia. Significava também a eternidade, pois era o local onde o corpo dos faraós descansaria na vida eterna.
Assinar a alternativa que contém os nomes das 3 grandes pirâmides de Gizé. Se lembra que eu falei disso agora há pouco? Então é Marcos, Catherine e Miguel, é Michael, Miquerinos e Kellen, ou é Kelpis, Catherine e Miquerinos? A 5 já é aberta, então eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Ouçam a minha explicação, voltem se necessário, porque tem muita gente errando as abertas. Então vamos lá. A 5. Os egípcios marcaram seu tempo com a construção de grandes obras e também com seus rituais de mumificação. Na sua opinião, o que a nossa sociedade deixará de legado para as sociedades futuras? Então, os egípcios, o que eles deixaram de legado para a gente? A forma como prepara o corpo, tá? A forma que a gente prepara os nossos mortos hoje, os egípcios foram os precursores dessa técnica de limpar, de preservar o corpo. É claro que hoje é bem diferente, né? Mas foram eles que iniciaram, eles tinham uma completa noção da anatomia do corpo humano. Então, o que vocês acham que hoje nós vamos deixar de legado para as sociedades daqui 1000, 2000 anos? O que vocês acham? Tentem pensar um pouquinho o que a gente tem de bacana hoje e que é algo que vai durar assim por muitos e muitos tempos. Assim, vocês vão observar o mapa, aquele mapa lá da crescente fértil, que tem uma meia-lua, e vão responder. Tanto o Egito como a Mesopotâmia ficavam numa região em forma de lua crescente. Qual que é o nome que essa região recebeu? Eu praticamente já dei a resposta. Se vocês forem espertos, vocês vão anotar ela aqui. 7. Quais os nomes dos rios do crescente fértil? Então, quais são esses rios? São 3 rios, tá? Não se esqueçam. Beleza? 2 ali na região da Mesopotâmia e 1 na região do Egito. A 8. A primeira forma de escrita surgiu 3.000 anos antes de Cristo na região da Mesopotâmia. Que povo inventou essa escrita? Lembra que eu disse que foi um povo ali na Mesopotâmia? E qual que é o nome que a gente dá a essa escrita? A 9. A escrita é utilizada de várias formas hoje. Quais eram os usos que os povos da antiguidade usavam? Também tem escrito lá para que os povos da Mesopotâmia, os egípcios, utilizavam a escrita, tá? Voltem a leitura um pouquinho, ou então na minha explicação também. E a 10. Como os egípcios, os povos mesopotâmicos eram politeístas. Então, vocês vão escrever aqui o que é ser politeísta e vão citar os principais deuses mesopotâmicos. Tudo bem, pessoal? Então, é isso para a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês continuem ficando bem. E até a próxima, tá?